Chantagem, meus amigos, essa é a palavra que de fato dá nome ao que está acontecendo no Congresso Nacional. Quando a gente vê alguma pauta que é cara para a sociedade brasileira, que a gente realmente gostaria que fosse aprovada, que tem apoio popular, mas ela não vai adiante, é isso que acontece. Os deputados, os senadores, eles são chantageados, recebem ligações, recebem ameaças de que se pautarem aquilo ali, se aprovarem aquilo ali, processos vão ser desengavetados, operações serão desencadeadas, então ligações são feitas e tudo é resolvido com um passe de mágica. Como, por exemplo, daquela vez que o ministro Barroso foi lá na Câmara dos Deputados, nós tínhamos maioria absoluta para aprovação da PEC, que visava instituir o voto impresso auditável, tá? Que ia ser mais um mecanismo de segurança no processo eleitoral. Depois da visita do Barroso, essa PEC, que nós tínhamos maioria, simplesmente foi reprovada. Por que será? Nunca saberemos, ou talvez até saibamos. Só que, como vivemos numa democracia relativa, a gente não pode falar. Mas o fato, meus amigos, é que essa PEC que está em tramitação, que o pessoal da direita que está tentando emplacar, ela tira a possibilidade de que haja esse tipo de ameaça, de chantagem. Então, os deputados e senadores só poderão ser processados, qualquer medida oriunda de seu trabalho parlamentar só poderá ser judicializado mediante autorização do próprio Congresso. Ou seja, vai acabar essa patifaria de ameaça, de chantagem, e enfim, os nossos representantes poderão ter autonomia para legislarem, para fazer aquilo para o qual foram eleitos, tá? Essa PEC, inclusive, está sendo chamada aí pela direita, pelo deputado Gustavo Gayer, como PEC do fim da chantagem. Só que na velha mídia, vocês devem ter visto como PEC da blindagem, Porque a narrativa que eles estão tentando emplacar é essa. Eles estão fazendo o trabalho sujo do sistema, o trabalho sujo do PT, que, óbvio, eles são contra essa PEC. Não, tem que deixar o Supremo cuidar de tudo. Não pode. Os deputados eles têm que ser responsabilizados pelo Supremo. Então eles colocam aí o nome de PEC da blindagem, como se os deputados, os senadores quiserem se blindar de eventuais ações do Supremo. Não, é realmente para frear, para não ter qualquer tipo de ameaça e chantagem para o trabalho parlamentar. O que salta aos olhos, o que vocês vão ver aqui, é realmente revoltante. É uma blogueira, uma funcionária do desgoverno Lula, praticamente, Parece que é alguém que trabalha na SECOM, que simplesmente ignora o que vem acontecendo. Um deputado vem ao vivo e expõe que eles são ameaçados e chantageados pelo Supremo, e a blogueira não fala nada. Pasmem com o vídeo que vocês vão ver a seguir. Prestem atenção. O senhor tem muita relação com a base do senhor. O senhor está sempre rodando o Rio, o senhor é aqui do Rio. Isso é uma pauta das ruas? O senhor ouve isso, essa demanda? Nossa, a gente quer votar a PEC das prerrogativas. O senhor ouve isso do eleitor? Olha lá, já começou a falar, PEC das prerrogativas, E aí ela tenta emparedar, aquilo ali é o deputado Sóstenes Cavalcante, o senhor ouve essa demanda nas ruas? Claro, a gente ouve, todo mundo quer que os deputados parem de ser chantageados. Isso aqui não é nenhuma novidade, tá? Já acontece faz tempo. E o deputado Lindbergh também, eu queria ouvir essa resposta dele. Essa é uma PEC das prerrogativas do parlamento. Lógico que esse não é um assunto familiar ao eleitor. Quando se votou a mudança da Constituição, da originária de 88, não era uma pauta do eleitor. Era uma pauta e ela continua. A sociedade, uma parcela da sociedade. Como não é do conhecimento do eleitor? Então, por que vai votar? Porque a adultização é uma pauta do eleitor. Dando um exemplo recente. Nós já votamos a semana passada da adultização e votamos a favor. Mas não é tomar lá da cá, vota a adultização, então tá, beleza, vamos votar a prerrogativa? Não é toma lá da cá, não. É a gente lutar pela nossa democracia, que está fragilizada quando um Congresso é chantageado por ministros do STF. Vocês não assumem isso? Não querem essa realidade que acontece no Congresso? Vocês acham normal que um parlamentar seja chantageado por alguns ministros do STF? Isso é normal para vocês numa democracia? Lógico que não. Cara, olha isso aqui. E em seguida, a blogueira, ela ignora. Lindbergh, que senão vai... Cara, ela simplesmente ignorou uma denúncia ao vivo de um parlamentar dizendo que é chantageado pelos ministros do STF. Que o STF chantageia parlamentares para votarem contra ou a favor ou não votarem diversas pautas que são apresentadas lá no Congresso. Isso aqui é gravíssimo e a pergunta que fica no ar é essa:
É uma democracia, um país onde ministros do STF chantageiam parlamentares, ministros que não tiveram um voto sequer, que a maioria foi colocada lá pelo PT, pelo Lula, pela Dilma. Isso é democracia e a blogueira simplesmente ignora. E ela é revoltada, porque isso aí está sendo motivo de pauta. Ah, mas isso aí, a população é uma demanda das ruas? Mas é claro que não, porque o afegão médio, né, como diz aí um amigo meu, ele não entende isso aí, ele não sabe disso, porque ele acha que é o seguinte, ele votou num parlamentar, o parlamentar foi eleito, então ele vai legislar, ele vai poder trabalhar, ele vai poder representar ele, né? Mas não no Brasil da democracia relativa, porque aqui quem manda é o Supremo. E se alguma pauta não interessa para o Supremo, se alguma pauta não interessa ao Lula, e aí o Lula pede ajuda do Supremo, o Supremo, segundo denúncias dos próprios parlamentares, eles ligam para eles e ameaçam, fazem chantagem. E isso tudo está sendo denunciado. E a blogueira não fala nada. Essa Globo tinha que ser fechada, porque é um desserviço à nação. Olha, cara, imagina isso nos Estados Unidos, cara. Um parlamentar vem em rede nacional numa entrevista ao vivo e denuncia que está sendo chantageado por ministros da Suprema Corte. Imagina o que não ia acontecer. Olha, mediante uma denúncia dessa, cara, um dos dois tem que ser preso. Ou o parlamentar que está mentindo, ou então os ministros que estão chantageando, porque isso aqui é crime. É crime, chantagem é crime. Então isso precisa ser aprovado, o fim da chantagem. Então espero que essa PEC, que é a PEC 3 de 2021, né, quem tiver interesse, dá uma pesquisada aí no Google, isso precisa ser aprovado. Precisa acabar para ontem, né? São 3 coisas que precisam acabar nesse país. É o foro privilegiado, essa é uma outra pauta que também vai ser debatida e, se Deus quiser, aprovada. A progressão de regime e o fim de emenda parlamentar, tá? Essa questão da PEC do fim da chantagem, 3 de 2021, tá mais atrelada ao foro privilegiado, tá? Para mim seria o ideal, mas até lá, até que a gente possa acabar com o foro privilegiado, se der a prerrogativa dos parlamentares autorizarem ou não uma investigação de alguma judicialização por questões de trabalho parlamentar, já vai ter sido um grande salto. Eu espero que seja aprovado e a gente deve apoiar essa medida. E para essa blogueira aí, Andréa Sadi, que vergonha, hein? Mas tudo bem, você tá seguindo as ordens do teu chefe, né? A gente entende. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.